Mais um momento do projeto CEA em Casa. Com vocês agora, André Figueiredo, com o tema Tempo de Renovação. É um prazer estar de volta a este canal de comunicação do Centro, o canal oficial do Centro Espírita Humildade e Amor no YouTube, para mais uma vez poder conversar um pouco com vocês. Quando eu recebi o convite, me foi dada a liberdade de escolher o tema, qual o tema que eu gostaria de falar. E dentre idas e vindas, nós escolhemos falar com vocês sobre tempo de renovação. Na verdade, a escolha desse tema foi feita baseada no capítulo de um livro que minha esposa Maísa estava lendo, um livro do Divaldo Pereira Franco, intitulado Libertai-vos do Mal. Obviamente um livro do Divaldo, com páginas da Joana de Ângeles. E aí, quando pensando no tema, ela lendo esse livro, eu falei, que livro é esse? O que você está lendo? Quando ela me falou o título, eu achei bastante sugestivo e então resolvi trazer para a nossa conversa, para a nossa reflexão. Tempo de renovação, renovar, que significa tornar novo, mudar aquilo que é antigo por algo novo. A Joana de Ângeles, nesse capítulo, ela nos faz várias reflexões a respeito do momento atual que a humanidade vive. Momento esse em que nós percebemos, por parte das pessoas, dos nossos contemporâneos, uma preocupação muito grande na conquista dos bens materiais. Uma sociedade que está vivendo uma crise de ansiedade. As pessoas correm, sempre em busca de algo que parece inatingível. Eu particularmente, e aí essa é uma teoria minha muito pessoal, entendo que a gente vive uma revolução, dentre tantas outras que já vivemos na humanidade, mas no momento vivemos uma revolução que é a revolução da comunicação atrelada à tecnologia. E essa revolução ela faz com que todos nós estejamos encharcados de informação dos mais diversos tipos, seja propaganda estimulando o consumo, estimulando dentro de nós aquele desejo de querer ter sempre mais, mas ao mesmo tempo nos faz ter contato com uma realidade que é uma realidade fantasiosa, principalmente nas mídias sociais. É muito interessante quando a gente vai ver o Facebook, o Instagram, o Twitter, nós percebemos sempre famílias muito felizes, famílias unidas, as pessoas viajando para lugares maravilhosos, se alimentando com o que há de melhor, receitas fantásticas, sempre nos melhores restaurantes. Mas isso é fantasioso porque, na verdade, a mídia social ela retrata um instante fugaz. E a gente não sabe o que está por trás daquilo que é registrado. Eu costumo brincar que nas fotos da nossa família lá em casa, nós tiramos as fotos rindo, mas a gente briga antes e depois das fotos, porque os meus filhos, ao contrário da minha esposa, detestam ficar parando para tirar fotografia. Então, quando a gente resolve parar para fotografar, primeiro tem a briga pelo momento, que muitas das vezes se julga inoportuno, pela postura, pela foto, enfim, mas aquilo que é representado é um momento de felicidade. Então, o que a gente percebe, isso eu volto a reforçar, é uma percepção muito minha, que essa revolução de tecnologia e comunicação tem gerado, nos dias atuais, um nível de ansiedade muito grande. As pessoas ficam em busca de algo que nem elas mesmas conseguem identificar e explicar muito bem o que é. Mas essa busca incessante por essas conquistas, elas estão sugando, elas estão minando a energia das pessoas. Essa busca ela está implodindo o ser humano de dentro para fora. Uma outra observação bastante interessante feita pela Joana nessa página está relacionada a um crescimento muito grande por parte das pessoas na busca pela religião, justamente fundamentado nesse sentimento, nessa inquietação
que ela percebe, né, no ser humano atual. E essa busca pela religião, na verdade, ela é acompanhada, na verdade, de um contrassenso. As pessoas buscam a religião, mas elas não desenvolvem em si o sentimento de religiosidade, né? Que é internalizar aquilo que a religião tenta trazer para nós nesse momento, nessa questão de ligar o ser humano a Deus. Por outro lado, existe uma outra questão salientada por ela, que também é muito interessante, que é o fato de muitos líderes religiosos nos dias atuais confundirem a religião e o aspecto financeiro da coisa, tentando se beneficiar da religião para obter ganhos financeiros. E aí, refletindo sobre essa página, eu consegui me furtar a fazer uma reflexão sobre o passado, entendendo que em diversos momentos da humanidade esse mesmo tipo de comportamento ele se repetiu. Vocês vão lembrar comigo, né, na época da Revolução Francesa, o principal lema, né, que existia era igualdade, fraternidade, liberdade. Né? Não nessa ordem necessariamente, mas eram esses três termos. E apesar disso ser cultuado, disso ser divulgado, né, aqueles que não tinham um pensamento coadunante com as pessoas, com os líderes da ocasião, eram pessoas que eram sacrificadas, né? Eram colocadas lá na guilhotina e suas vidas eram ceifadas. Então se falava de liberdade, mas não tinha liberdade de pensamento. Né? Se falava de igualdade, mas não se olhava para o próximo de uma maneira igualitária. Aquele que era diferente era sacrificado por isso. Então era um sentimento um pouco parecido, né, com os dos dias atuais, onde existe muita incompreensão. Se a gente voltar um pouco mais no tempo ainda, a gente vai lá na época das Inquisições, tinha um indivíduo que era o líder inquisidor, que ele colocava como regra que as pessoas que iam caminhando para o sacrifício, elas deveriam agradecer aquele que a estava penalizando, né? O inquisidor. Deveria demonstrar um sentimento de gratidão apesar de estar caminhando para o sacrifício, acreditando ele que, na verdade, estava realizando uma caridade para com o cristianismo. Então vejam que esses sentimentos contraditórios em relação à religião, eles sempre existiram. No entanto, em determinado momento da nossa civilização, né, surge para nós uma doutrina nova, uma doutrina reveladora, que tenta, de alguma forma, trazer para cada um de nós o verdadeiro entendimento da vida, descortinando um pouco determinados, um pouco não, mas totalmente, né, aspectos que até então eram colocados, né, de uma maneira bastante dogmática pelas religiões que existiam. E aí a gente não tem como se furtar nesse momento a lembrar de uma passagem de Jesus que é colocada no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17, em que Jesus diz o seguinte: se me amas, guardas os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nós, espíritas, acreditamos que o Consolador prometido, colocado nessa máxima, é exatamente o Espiritismo. É o Espiritismo que vem trazer uma série de explicações que, de uma certa forma, já estão dentro de nós. Né? Quando a gente lê a obra de Kardec, a gente lê lá os 5 livros de Kardec, muitas das respostas ali colocadas para a gente parecem tão óbvias, né? Mas, de alguma forma, isso parece ter ficado adormecido ao longo do tempo. E aí, Kardec, na sua obra, traz perguntas, né, esclarecedoras, como a pergunta que está colocada lá, pergunta de número 115 no Livro dos Espíritos, em que os Espíritos respondem para Kardec que nós, que aqui estamos, somos espíritos, todos nós, criados por Deus, todos, simples e ignorantes, e que a cada um de nós foi dada uma missão, uma determinada missão, que irá nos ajudar a progredir, cada um a seu tempo. Bastante interessante, né, essa colocação
que os espíritos trazem para Kardec. E aí, lendo essa resposta e estudando para a gente poder conversar hoje, eu me lembrei daquele livro do Juarez Perissé, que é o presidente atual da nossa casa, que é o Refletindo sobre as Parábolas de Jesus, e lembrei da parábola dos talentos, que também é uma parábola que a gente encontra nos evangelhos, os evangelhos de Mateus e de Lucas, lá no Novo Testamento. Nesta parábola, a parábola dos talentos, Jesus nos conta a história de um senhor que iria viajar e antes de fazer essa viagem para um país distante, ele chama os seus trabalhadores e faz a distribuição das suas riquezas. Para um dos trabalhadores ele entrega 5 talentos, para o outro ele entrega 2 talentos, se não me engano, e para um terceiro ele entrega 1 talento. Feito isso, o trabalhador que recebeu os 5 talentos, ele já sai daquele instante, daquele momento, daquele local, e vai trabalhar com aqueles 5 talentos recebidos e multiplica esses talentos que ele recebeu. O trabalhador que recebeu os outros 2 talentos fez exatamente a mesma coisa. Trabalhou os talentos recebidos com os talentos recebidos e multiplicou aquilo que lhe foi designado, aquilo que lhe foi colocado sob responsabilidade. Já o terceiro indivíduo, o terceiro trabalhador, que é aquele que recebeu um único talento, muito preocupado com a postura e o comportamento do seu senhor e com a responsabilidade que havia recebido, ele pega o talento, ele se refugia, cava um buraco, guarda aquele talento, esconde, com a preocupação de poder devolver assim que tivesse oportunidade. Passado muito tempo, o dono, o senhor, ele volta do seu exílio, da sua viagem, e pede para que esses trabalhadores venham até ele. Aquele que recebeu os 5 talentos, então, devolve os 5 talentos recebidos e os outros 5 que ele ganhou trabalhando. E foi elogiado e parabenizado por essa conduta, por essa postura. O que recebeu 2 talentos fez a mesma coisa e também foi parabenizado. Já aquele que recebeu um único talento, ele devolve o único talento recebido e expõe o motivo pelo qual não fez a multiplicação, falando que ele temia muito ser repreendido porque ele conhecia o comportamento do Senhor. E, obviamente, o que aconteceu foi que não havia como fugir de uma comparação óbvia, então ele foi repreendido por não ter aproveitado a oportunidade que lhe foi concedida da mesma maneira que os demais. Os Juarez, ao interpretar essa parábola, e obviamente que existem muitas interpretações, mas ele chama a atenção para algumas coisas que eu achei bem interessante e gostaria de trazer para essa nossa conversa aqui. A primeira é de que os trabalhadores desse local podem ser considerados como nós, seres humanos, pessoas que estamos aqui convivendo diariamente, pessoas como aquelas colocadas pela Joana de Ângeles na página do livro Libertai-vos do Mal. Libertai-vos do Mal. Os talentos, a que Jesus se refere nessa parábola, nada mais são do que as ferramentas que são colocadas ou que são disponibilizadas para nós, seres humanos, cumprirmos as missões que recebemos, como a gente viu lá naquela pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Todos criados espíritos simples e ignorantes, mas cada um com uma determinada missão. Para o cumprimento dessas missões que nós recebemos, para cada um de nós foi disponibilizado um tipo de ferramenta. Os talentos daquela parábola são as ferramentas que nós recebemos. E nós, na nossa vida, temos muitas ferramentas, muitas possibilidades de, na nossa vivência diária, exercitarmos sentimentos positivos, a preocupação com o outro, trabalhar para o próximo, aproveitando mesmo aquilo que muitas das vezes nós consideramos como pouco para, de alguma forma, contribuir para o crescimento do próximo. Juarez, ainda chama a atenção para essa passagem que ele diz que o Senhor voltou depois de muito tempo. E o que é o tempo? Nesse caso, o tempo são as nossas encarnações, o tempo é a nossa vida, é a oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui juntos e dessa forma tentando ajudar o convívio uns com os outros, de tentar crescer e contribuir para o crescimento do próximo. Bom, e o muito, na verdade, ele está relacionado às diversas oportunidades que a gente recebe nas nossas vidas para
multiplicar esse talento, ou esses talentos. E as oportunidades são diversas. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado para a gente que o mandamento maior que nós devemos buscar é a prática da caridade. E como não praticar caridade sem multiplicar os talentos, né? Praticar a caridade significa multiplicar os talentos. Então, praticar a caridade é sinônimo de trabalho, né? De muito exercício, do emprego de muita energia, por cada um de nós, em olhar para o próximo, em olhar ao nosso redor, para então identificar as oportunidades, tirando aquela característica que é muito comum ao ser humano, que é olhar somente para dentro de si, supervalorizando as suas necessidades, as suas queixas, em detrimento da necessidade, né, ou das situações que envolvem o próximo, que é normalmente o que a gente faz demais, né? Olhar principalmente para a gente. E aí tem um livro muito antigo, que é o Lázaro Rede Vivo. Ele é um livro do Chico Xavier com o Irmão X. E o Irmão X, ele fala que muitas das vezes eles se deparam com situações onde as pessoas elas clamam por ajuda. Todas as pessoas, inclusive nós espíritas, né? Nós que estamos aqui estudando o Espiritismo, tentando colocar o Espiritismo na nossa prática diária, a gente pede muito por ajuda. A gente pede muitas das vezes para que tenhamos força, ou que nos deem força, para que nós superemos o homem velho que existe dentro de cada um de nós. Só que aí o Irmão X diz, na verdade, o seguinte, que não tem como, de alguma forma, eles fazerem isso por nós, porque esse exercício ele precisa ser feito por nós. Somos nós que temos a solução para isso, a chave para esse passo à frente. E aí ele traz uma referência de João Evangelista, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, em que Jesus diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E aí a gente lembra logo daquela imagem, de Jesus com uma lanterna chegando a uma porta sem fechadura. O que isso quer dizer para a gente? Que essa porta ela abre de dentro para fora. Então, muitas das vezes a gente pede ajuda, a gente pede para ser fortalecido, a gente pede para os espíritos, que eles nos orientem nesse sentido, mas as respostas elas estão dentro de nós. Cabe a cada um de nós dar esse passo à frente. E aí, o estudo da doutrina espírita, ele vem ao encontro desse momento, desse tempo de renovação, ele vem ao encontro desse momento da gente tornar novo aquilo que é velho, que é o tema da nossa conversa hoje. Porque o estudo profundo da doutrina espírita faz com que nós tenhamos contato com essas máximas do Cristo através de uma nova interpretação essa que nos foi trazida por Kardec, pelos espíritos, através da codificação. E a partir do momento em que a gente estuda profundamente a doutrina, em que a gente tenta, através desse estudo, realmente entender o sentido real da vida, a gente então começa a encontrar respostas para os nossos sofrimentos, respostas para as nossas inquietações, e passamos então a valorizar aquilo que é mais importante, a valorizar as nossas relações, a ajudar, a trabalhar, praticar essa máxima que é colocada no Evangelho, que é a prática da caridade. É trabalhar imensamente, colocando de lado os nossos interesses mais momentâneos. Eu queria finalizar com uma outra passagem do livro Lázaro Rede Vivo, que eu acho que retrata muito os desafios da nossa casa, os desafios que nós vivemos aqui, em que o Irmão X ele relata uma experiência vivenciada por um frei, alguém ligado à Igreja Católica pelos anos de 1700. Me foge agora o nome do personagem, mas se vocês quiserem depois de ler o livro, ele é muito interessante. E aí esse indivíduo era alguém muito preocupado em ajudar aqueles que passavam fome, aqueles que não tinham condições de se manter.
E em determinado momento ele é procurado por uma pessoa da sociedade que tinha muitos recursos, e a solicitação dessa pessoa era para que fosse feita uma reforma na abadia, de maneira que a sociedade local, aquelas pessoas que eram expoentes da sociedade, pudessem se sentir melhor naquele ambiente. E aí, esse padre, esse frei, ele escuta esse apelo, mas ele cala, né? Ele não valoriza no primeiro momento, e aí esse indivíduo ele volta por mais algumas vezes, sempre insistindo, né, nesse pedido, nessa solicitação. E aí, no último encontro entre ambos, né, o padre vira para ele e resolve então falar que não entendia como colocar aquele pedido, ou atender aquele pedido, colocar aquela solicitação em prática, sem que para isso ele pudesse, ou ele deixasse então, de saciar a fome daqueles que não tinham como se alimentar. Acho que essa tem que ser a nossa grande preocupação, como a gente tem vivenciado aqui na nossa Casa de Humildade e Amor, visto que, mesmo apesar de todas as dificuldades, de todos os obstáculos com que nós temos nos deparado, a Casa sempre tenta colocar em prática aquilo que a gente aprende no exercício da doutrina espírita, que é a prática da caridade, colocando sempre a ajuda do próximo, o olhar para quem está ao nosso lado, acima de tudo e de todos. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Até a próxima.